Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecosistema Podcast. Mais de 170 vezes sentamos aqui para entrevistar um empreendedor, um empresário, para levar um pouco, de conhecimento para você que acompanha a gente aqui. Toda quinta-feira às 19 horas, episódio novo no ar. Hoje a gente está aqui com uma convidada que já esteve aqui no Ecosistema, Dobradinha. A segunda vez, já esteve aqui com a gente, que é a Danila Maia. Danila Maia, gente, que ela é uma empresária aí multifacetada. Já trabalhou, foram 10 anos atuando com advocacia. Sim, sim. Já empreendeu em outros projetos, já teve outros negócios possivelmente. Alguns. Também já ajudou muitos empresários com consultoria, tanto empresarial quanto jurídica. Bastante. E agora tem um projeto novo, que é a Medcall. Que ela vai explicar mais pra gente sobre o projeto, o que é a Medcall, mas a gente vai compartilhar aqui, falar de business, falar de negócio, entender esse momento da Danila, o que é que ela tem para compartilhar com a gente aqui, de toda essa bagagem, de vários negócios e de muitos anos empreendendo. Ela que é realmente uma empreendedora raiz e sangue no olho, cara. É isso mesmo. A gente conversa no bastidor com a Danila, a gente já teve a oportunidade de conversar com ela muitas vezes e a gente conhece o perfil dela, né, Sandro? Que ela é sangue no olho. Ela é pra frente. Pegou, meu amigo, botou pra ela derruba. É isso aí. Missão dada é missão cumprida, né? Tudo bem, Danila? Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Ecosistema Podcast. Obrigada, meninos. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Eu gosto muito. Eu acho que quando a gente sabe de alguma coisa, a gente precisa compartilhar. O empreendedorismo, para mim, é a chave de sucesso, de saída do país. Apesar de ter um país que não nos ajuda muito, essa é a verdade, exato, mas nós somos quem emprega, a gente faz o papel social do país. Então, acho que a gente poderia ser um pouco mais bem visto, deixar de sermos vilões, para sermos exatamente as pessoas que giram a economia do país. Então, assim, é muito bom estar aqui. E, de fato, realmente, eu sempre fui essa mulher com multitarefas. E isso é como se fosse a roda que faz girar mesmo a minha vida. Eu me sinto bem com isso. Mas, assim, a maturidade me fez trilhar um caminho para que hoje eu faça escolhas mais assertivas, que é o que eu acho que acaba atrapalhando muitos empresários não saber escolher de forma mais assertiva, de forma mais madura. Então, ao mesmo tempo que ele tem um negócio absurdo na mão, de repente, esse negócio ele não anda, outra pessoa tem a mesma coisa que ele, o mesmo segmento, deslancha, e ele se pergunta, ou às vezes culpa todos, mas menos as suas próprias atitudes, que muitas vezes são imaturas por falta não de experiências, porque a maturidade está ligada à experiência, mas infelizmente muitas pessoas elas não conseguem absorver daquela experiência aprendizado. Então acaba que não amadurecendo e aí repetindo diversas vezes o mesmo problema. É isso, estou muito feliz de estar aqui. E assim, hoje só a gente tem 1 hora de episódio e eu vou selecionar as histórias e assim, as dicas que eu tenho para dar, principalmente você que já tem negócio, está começando um negócio, quer alavancar o negócio. Então, assim, modéstia à parte, eu empreendo desde os 9 anos de idade. Caramba. E assim, colocando técnica que eu não sabia que era técnica, mas que era, assim, já estava de que tem um empreendedor que ele é de vocação e tem um empreendedor que ele aprende a ser empreendedor, E eu me coloco nessa posição de empreendedora por vocação mesmo, porque eu consigo enxergar soluções, que é uma das funções, uma das habilidades, na verdade, do empreendedor, soluções no meio do caos, no meio do problema. E a gente hoje que empreende, a gente tem uma solução para resolver um problema do mercado, Sim. Então, essa característica ela é intimamente ligada a essa visão de expansão de negócio, de criações de negócio. Aí eu costumo dizer que, na verdade, se eu tivesse várias Danilas, eu já teria milhões de negócios tocando, Mas, de fato, é um desafio a gente achar alguém que ou nos complementem e tem a mesma garra que a gente e para desenvolver aquelas ideias. Porque, assim, nem sempre as ideias, elas são boas ideias. Sim. Mas antes que você diga que são boas ou não, você precisa estudar e analisar, E é o que eu faço sempre com todos os negócios. Estou dormindo, tenho uma ideia, eu vou validar essa ideia de alguma maneira. A minha maneira é viabilidade de negócio, do ponto de vista financeiro, A gente pode falar aqui também Primeira coisa que você faz? Viabilidade financeira. Primeira coisa que você avalia quando vai tomar uma decisão de escolher um negócio novo? De escolher um negócio novo, financeiro, viabilidade financeira. Como é que você faz isso? Na verdade, assim,
assim, eu estudo o mercado, porque para fazer a viabilidade financeira você precisa trazer informações do mercado. Sim. Então a primeira coisa que a gente vai para o mercado, faz o benchmark, ou seja, olha todos os seus concorrentes, né? Olha os players que existem, porque tem pessoas que acham que empreender onde tem muitos players é ruim, pelo contrário, você já tem nível de consciência ali elevado do seu público, então você não precisa passar por isso. Então, é um desafio menor. Então, você vai em busca de conversar com esses players, você vai em busca de entender como é que faturamento, como é que o negócio ele se desenvolve. E com essas informações a gente vem para a planilha. Então, eu tenho que verificar fornecedores, o preço, porque muitas vezes você deixa de ter um negócio rentável, não é porque não tem público, na verdade é porque você não sabe comprar. Então, muitas vezes a margem é pequena, mas se você souber comprar, você aumenta a sua margem. Por quê? O preço do mercado, você não tem condição de aumentar. Então, você tem que estar ali mais ou menos com o valor de mercado. Porque senão você já entra numa concorrência bem desleal. Perdendo, exatamente. Então, eu trago esses números, eu faço a projeção financeira, tanto do ponto de vista de investimento inicial. Então, qual é o seu investimento inicial? É ponto, é físico? É online, você vai botar marketing, você vai ter equipamento, fardamento, tudo isso são investimentos iniciais. Programa de computador, reforma, isso é inicial. Então, você vai guardar esse número lá. Depois, você vai vir com a projeção de vendas, ou seja, a sua receita. Quanto mais ou menos que você vai vender? Qual é a sua capacidade de vender? Porque, veja, eu vou dar um exemplo aqui dos médicos, que é uma coisa que a gente faz lá na Medcall. O médico tem uma agenda e ele tem capacidade de atender 32 pacientes por mês. Ele atende um turno por semana naquela especialidade. Ele tem 32. Para que eu possa conseguir preencher 32 pacientes, quantos leads, quantos pacientes eu preciso falar? Então, qual é a taxa de conversão de quem está fazendo para você o seu comercial? Então, se converte 20%, eu vou precisar de 160 leads para que 32... Só que 32 você não vai atender porque tem um absenteísmo. Então, sim, quanto é o absenteísmo? 40%. Então, o seu faturamento tem que ser focado em 60% daqueles 32. Boa. E aí, como é que você vai chegar para o seu tráfego? Bem pé no chão, né? Pé no total, chão mesmo, total. E assim, eu já fiz. E assim, antes da Medcall, eu fiz exatamente esse planejamento para uma dentista que comprou uma máquina para trabalhar com harmonização facial. E eu fiz o planejamento dela. Porque quando você pensa em despesa, você tem que ser otimista. Então, você não pode pensar assim, ó... Geralmente é o contrário, né? Na viabilidade geralmente financeira... a gente quer, não. Escolhe o mais barato. Mas assim... É aquela coisa assim, ó, desculpa. A gente fica tentando, tipo assim, ó, não, pô, provar que o negócio dá certo, porque a gente tá tão apaixonado pelo negócio... Que a gente quer, de qualquer forma, provar que aquilo ali é bom. Dá certo, é lucrativo, é rentável. A gente começa a se sabotar nos números, né? Sem fazer essa análise. Sem fazer a viabilidade financeira. Com o pé no chão, análise fria, né? Eu escutava muito assim, tudo seu é viabilidade financeira. Eu falei, lógico. Claro. Quem abre empresa, ele isso quer lucro. Entendeu? Quer lucro. Então, assim, como é que eu vou entrar num negócio que eu nem sei quanto que ele vai me dar de retorno? Eu já avaliei franquias, por exemplo. Já avaliei algumas. E eu já declinei de todas, praticamente. Por quê? Porque manda uma DRE, as pessoas não sabem interpretar, eles mandam de qualquer jeito. E aí, o que eu faço? Toda vez que manda pra mim, eu vou para mercado. Eu vou validar. Tá dizendo que um ponto comercial eu alugo lá na projeção de despesa por 3 mil. Aí me pede um ponto de 32 metros com vaga perto de farmácia em avenida. Aqui em Salvador, impossível. Não acha. Em outros lugares, eu acho também que é impossível, ainda mais com o boom imobiliário do momento. Então, quando vai para validar, aí sabe o que eu faço? Eu refaço a DRE. Refaço toda. Então, eu pego ali a ideia de projeção de vendas, aí vou para conversar com pessoas do mesmo player. Então, assim, às vezes eu vou mesmo no local e fico conversando. Qual é a média de venda daqui? Você acha que tá, né, muito ou pouco esse número? Não, perfeito. Para as minhas óticas, por exemplo, que a gente vai abrir ano que vem, eu fui para a feira, fiz a viabilidade,
fui para a feira de ótica, conversei com todo mundo, testei meus números, mostrei meus números e todos foram validados. Não, Danila, você tem razão. Perfeito. A capacidade de venda dessa loja é 120 mil, mas eu começo com uma projeção de receita ali de 50% de venda e vou aumentando gradativamente, obedecendo, inclusive, as épocas de sancionalidade. Exato. Por exemplo, quando é que mais vende? Início de aula? Pronto, ali eu vou ter um boom. Ali a minha capacidade máxima é de conseguir atingir o quê? Os 120 mil. Então, o que eu preciso fazer? Nesses meses, quais são os meses de baixa? Isso tudo é conversando com quem já está no mercado. Perfeito. Entendeu? Então, o que eu digo sempre é, a despesa é otimista, ou seja, é para mais. Hoje um funcionário CLT, se pagar um salário mínimo, vai me custar, sei lá, R$3.500. Essa é a conta. Mas aí no meio do caminho eu decidi contratar a PJ. Ok, ó, que legal, você vai gastar menos. Agora, quando a receita, eu planejei, a receita é pessimista. Pessimista, Então, eu projetei que eu vou faturar 50%, 120, 60 mil. Aí eu faturo 70, que legal. Agora, imagine o contrário. Você planeja faturar 120, fatura 60. É sabotagem, do contrário você entende? Sabotagem. E detalhe, você vai tirar aquele dinheiro para repor da onde? Porque um negócio, ele não chega no break-even no primeiro mês. Sim. E aí, só para contextualizar, o break-even, para quem está ouvindo, é quando o que você vende paga as suas despesas e empata. Isso é break-even. Então, assim, quando você não tem isso, e aí você se surpreende o contrário, você tem que tirar de algum lugar e colocar lá. Todos os negócios, a gente coloca capital, um capital inicial, para que você faça como capital de giro. E, Danila, como é que eu chego nesse número? Quanto é que eu preciso desse número? Normalmente, eu aconselho você ter de 3 a 6 meses o valor das suas despesas. Principalmente se você tiver produto, porque produto tem estoque. Estoque é custo. Então, você vai comprar 60 mil de estoque, você não sabe quanto é que você vai vender. Vende todo no mês, mas qual é a sua forma de venda, de parcelamento, de recebimento? É de 3 vezes, 4 vezes? Então, quando eu vendi tudo e vou receber em 3 vezes, eu tenho que ter capital de giro para comprar de novo. Perfeito. Porque você não vai receber aquele valor no mês só. Você tem aquele valor diluído em 3, 4, 5 meses. Exatamente. E aí, o que as pessoas falam? Mas é porque eu não consigo tirar lucro, não consigo tirar prolabore, porque o tempo todo eu estou tendo a necessidade de comprar. Eu falei, vamos olhar o seu fluxo de caixa, porque no seu fluxo de caixa, eu tenho que entender qual é o momento que entra, isso, e o momento que sai. Porque normalmente o que eu sempre aconselho, né? Eu sempre fiz essa coisa de viabilidade para empresas, tanto as que já existem, porque tem gente que fala assim, a viabilidade só para quando está começando, não necessariamente. Eu posso fazer uma projeção com seus números reais. Sim. Porque ali você vai ter os indicadores para tomar suas que decisões. ainda é ainda mais seguro, né? A projeção é ainda mais certeira. Exatamente. É muito mais assertivo, entendeu? Porque seu negócio já está funcionando, né? Exatamente. Porque tem a questão do ponto. Imagina que você faz todos os cálculos, mas o ponto que você escolheu, cara, reage diferente. Então você tem uma variável aí que não é controlável. Agora, quando você já está com o negócio que já tá rodando, você tem números muito mais real, né? Então a projeção fica melhor. E aí só fechando a parte da viabilidade, para falar o seguinte, a gente faz uma projeção de 12 meses. Então, a gente coloca e aí a gente vai subindo esse faturamento e muitas vezes também a questão das despesas, porque quanto mais você fatura, provavelmente você vai ter mais despesas. Considerando que você pode botar mais pessoas, considerando que você vai fazer uma propaganda, né? E hoje, você não pode ter medo de listar as despesas. Porque as pessoas têm medo. Porque quando eu listo, é que eu puxo a coisa para fazer o total. Realidade. Aí eu falo, meu Deus, não acredito, não é possível. Eu vejo aquela loja lotada, não tem. Dá dinheiro. Faturamento é diferente de lucro. Perfeito. Pessoas faturam 100 mil e a outras pessoas faturam 70 e a de 70 ganha mais, tem mais lucratividade do que a de 100. Então, é muito cuidado. Tanto que quando a pessoa fala assim, faturou 5 milhões, não sei o quê. Sinceramente, isso não enche os meus olhos. Não enche, exato. E isso não me convence de que a pessoa é boa ou não. Sim. Eu avalio o produto que está no mercado, eu avalio ela. Porque, assim, não necessariamente é um mérito daquela pessoa. Agora, quando me mostra que aí, Danila, hoje, qual é um percentual que seria interessante de lucro líquido no cenário do mercado? Exato. Hoje, se você tiver hoje entre 15 e 20% de lucratividade líquida, é um excelente negócio. Excelente negócio. Agora, existem negócios... Eu ainda escolho negócios acima de 20. 20 para mim é o mínimo. Pronto, perfeito.
Eu, né? Menandro. Sim, Menandro, claro. eu avalio isso aí. 20% hoje em dia, para mim, é o mínimo. Perfeito. Até porque é o seguinte, essa capacidade, né, na verdade não é capacidade, essa direito de escolha, de escolher, isso vai muito do seu momento de vida. Perfeito. Né? Agora, assim, ó, existem negócios que tem uma lucratividade menor. Porém, não é que ele não seja viável, mas ele só será viável em escala. Exatamente. Expansão. Geralmente, geralmente, assim, né? Quanto menor a sua lucratividade, maior o poder que ele tem de escala. A margem da indústria se você são for ver, baixíssimas. Farmácia. A margem de farmácia é muito apertada, mas é uma 8%. Escala 8%. Mas você vai na farmácia, a farmácia está vendendo ali. Todo dia eles ganham muito no volume. E digo mais, 8% é uma farmácia que tem uma boa gestão. Boa gestão. Tá? Geralmente varia de 5 a 8, 5 a 10 aí, mas Exatamente. 8 é o cara que está gerindo bem o negócio. Mas a escala de farmácia é muito, muito alta. E aí você tem negócios como, por exemplo, empréstimo consignado, que em 2008 você tinha aí um percentual de comissionamento de 30%. Hoje as empresas têm 4%. Para pagar, pagar comissionamento, onde mais ganham em contratos novos, mas entrantes não tem o volume, né, tão grande assim, que é raro. Todo mundo hoje que tem INSS, a grande maioria já tem um empréstimo, né? Exatamente. Então, assim, mas aí é interessante o quê? No volume. Então, se cada loja te deixa em 7 mil e você tiver 10 lojas, você vai ter ali seus 70 mil, então vale a pena. Perfeito. Então, essas são as análises que eu faço quando eu avalio se um negócio é viável para mim ou não. Então, as pessoas vendem, principalmente franquia, e é um cuidado, e eu acredito que mais aí uns 2 anos a gente tenha um número grande de processos, né? Justamente por causa disso. As pessoas abrem um negócio, passa assim 1 ano, 2 anos, aí quer fazer modelo de franquia, mas não tem estrutura para o franqueado. E aí o franqueado faz o quê? Não entende de negócio, ele só entende de vender. Ele é bom. Aí eu sou bom de vender. Exatamente. E comigo vai dar certo. Vai dar certo porque eu vou pra cima. Ok, se você for ficar na venda, se você for ficar na gestão, e trabalhar só 8 horas, esqueça. Trabalhar 8 horas, gente, não vai deixar ninguém rico. Com certeza. Isso aí esqueça, sabe? E escolher dias para trabalhar também não. Empreender é delicioso, eu amo. E assim, a gente tem uns desafios, mas de fato, quando a gente sabe realmente fazer, a gente tem muita liberdade. Eu gosto de falar que empreender é para quem gosta de trabalhar. Exato. Quem não gosta de trabalhar vai ser CLT. Sim, isso cara... porque o CLT ele tem os 2 dias de folga. Exatamente. E quem é empreendedor... Sabe, tem tesão, cara. Eu tenho tesão em trabalhar. Ele trabalha da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Ele vai pensando em negócio. E amarradão. Eu trabalho, às vezes quando eu vou sábado trabalhar, eu vou porque eu não aguento não trabalhar. Eu preciso pra eu ficar preenchido, sabe? Aquela sensação de... Até me conforta agora, porque... Não, acredito. Sabe quando você acha dos meus... Eu acho que o empresário, ele é assim. Mesmo quando ele tá o final de semana descansando... Cara, dificilmente eu consigo imaginar que um empresário ele fica sábado e domingo sem literalmente fazer nada relacionado à empresa dele. Mesmo que a empresa funcione de segunda a sexta. Eu não acredito que ele consegue ficar 2 dias. Com certeza no sábado ele tá fazendo alguma coisa. Ele tá pensando ali alguma coisa, tá pensando, analisando, vendo, pesquisando alguma coisa pro negócio. Cálculo, tá avaliando o estoque dele, ele tá fazendo alguma coisa. Eu não consigo acreditar que é uma rotina normal, o cara tá 2 dias o ano inteiro descansando. E quando eu vejo alguém criticar, você não é empreendedor, porque se você fosse, realmente você entenderia. Assim, eu sei que precisam das pausas, né? Eu acho que a gente precisa ter essa consciência, Menandro, né? A gente que tem essa coisa de respirar trabalho. Né? Eu acho que você sabe administrar seu tempo pra falar, não, agora eu tô... Né? Sim. Tanto que assim, lá em casa, eu às vezes preciso ser chamada assim um pouquinho de atenção, porque assim, quando o negócio... Porque tem fase de negócio, Fases, perfeito. Tem fase de negócio que de fato você precisa entregar. Porque assim, não existe uma rotina de 8 às 18 para empreendedor. Existe entrega de resultado. Então, se você abriu mão de trabalhar de manhã por alguma razão pessoal... Se você der conta de fazer tudo à tarde, ok. Mas assim, você precisa dar resultado. E você é o exemplo da sua empresa. Então, se você fica postergando, procrastinando e a coisa não anda, primeiro, só você vai colher o resultado ruim.
né? E assim, vai ficar com aquela sensação sempre de fracasso, de não conseguir. Então, eu gosto de manter as minhas atividades e muitas vezes a gente tem filho, é uma rotina completamente doida, tem que levar o filho, tem que buscar, tem que estar presente. Então, muitas vezes à noite é o momento que eu tenho. Exato. E aí eu vou dormir às vezes 1h da manhã para concluir ali a minha demanda, porque eu sou assim, nesse quesito eu sou assim bem organizada. E a minha mente, ela realmente não para. Eu falo que o empresário é assim, ó, ele tem aquele tempo de trabalho que é para entregar o resultado. E tem aquele outro tempo de trabalho que é para fazer o algo mais. Isso, cara, perfeito. Sempre tem aquele tempo de trabalho que é o algo mais e aquele é o trabalho extra. Não tem jeito você fazer o a mais dentro daquele horáriozinho ali que você... Comercial que tá todo mundo te demandando também, entendeu? Não tem como. Cara, quando é que você vai pensar em fazer aquela coisa que... Não, isso aqui é algo que estava na gaveta, um projeto que eu tinha. Cara, esse projeto aí vai ser pensado, planejado, construído nesse tempo extra, porque o outro tempo é o tempo da entrega do resultado que você já precisa. Muito bom. Não tem pra onde correr. É isso mesmo. E aí, assim, ó, pra trazer ainda da viabilidade, quais são os indicadores que hoje faz com que você observe que o negócio é um negócio interessante? Primeiro, o tempo de retorno do investimento. Então, a gente falou que investimento era tudo aquilo que você precisava para começar. Depois, você vai entender quais são as despesas mensais. A gente vai entender quais são a questão do faturamento mensal. Eu vou chegar ali no lucro líquido. O lucro líquido é exatamente quando eu pago absolutamente tudo, do imposto ao meu material de serviço lá. Perfeito. O que sobra é lucro, sim, é lucro. Porém, você não pode sair dividindo para os sócios. Você tem que pegar aquele valor, devolver do lugar em que você tirou para pagar aqueles custos iniciais. Então, por isso que as pessoas perguntam assim, qual é o tempo de retorno? Qual é o ROI? Então, é justamente esse tempo em que você finaliza o payback, a devolução, né? Exatamente, a devolução do valor que você investiu, que é justamente o seu payback. Então, para vocês entenderem, quanto tempo eu vou precisar esperar que esse negócio fature desse jeito para voltar? 1 ano, 2, 3. Normalmente hoje se fala que entre 18 e 24 meses Perfeito. É um tempo bom, né, considerado razoável para um negócio retornar. Perfeito. Tem negócios que você vai ser surpreendido. Né? Se você assim, ultrapassar a sua ideia de faturamento, ok. Mas você precisa se perguntar, eu tenho como investir esse dinheiro e esperar esse retorno para lucro? Porque aí eu abro um adendo para falar sobre Prolabore, porque Exatamente. A maioria dos empreendedores não sabe o que é isso. Eu já encontrei vários, mas o que é isso? Então, Prolabore é justamente o que você vai pagar para o seu serviço. Porque eu digo que Prolabore paga a conta, mas lucro realiza sonhos. Perfeito. Então, é com lucro Perfeito. que você vai comprar sua casa, é com lucro que você vai trocar seu carro, sabe? Então, o Prolabore vai pagar. Mas tem gente, Danilo, eu já estou no negócio, eu nunca fiz isso, como é que eu começo a fazer? A primeira coisa, você vai entender seus números. Você fatura quanto, qual é a sua despesa. Isso é o básico do básico. Quando eu tiro tudo, quanto sobra? Outra, quanto é a capacidade que esse negócio tem de me pagar? Porque, às vezes, o cara vive uma vida de 10 mil reais, o negócio não tem como e ele sangra o negócio. Exato. E aí ele vai dizer, eu não sei quanto é que eu não tiro nada nessa empresa. Só a conta de luz quem que paga, a escola do seu filho, condomínio, tudo isso é que você Prolabore. Exato. Só que você vive com o caixa da empresa. Você não vive com o seu. E aí gestão financeira é uma coisa que o brasileiro não tem como base. Então, ele cresce e só depois, com o nível de consciência um pouco mais elevado, ele vai entender a necessidade. Porque, muitos que podem estar assistindo a gente falam assim, mas quando se tem dinheiro é fácil. Muito mais. Com certeza. Claro, mas, por exemplo, eu não tinha dinheiro. Perfeito. E a maioria das pessoas, quando começam, não tem. Exato, não tem dinheiro. Só que o que eles precisam entender é assim, primeira coisa, o negócio é uma pessoa. Você é outra pessoa. A sua despesa, seu planejamento financeiro é seu, é uma planilha que você queira, um sistema, enfim. A empresa é outro. Por isso que você tem que falar o seguinte, eu vou começar esse negócio, tá? Quanto eu preciso para sobreviver? Eu preciso ter um salário de quanto? De 3, de 4 mil? Pronto. Eu tenho que botar isso aqui, meus 3 mil, como despesa da empresa, e eu tenho, meu amigo, que rebolar para vender ao ponto dessa empresa conseguir me dar esses 3 mil. Perfeito. Porque se não acontecer isso, você vai tirar de onde não pode e sua vida pessoal e profissional ela vai virar uma bola de neve.
Eu acho que essa é uma das primeiras, melhor, a segunda, né? Depois que a empresa se paga, ela, de fato, ela precisa te pagar. Sim. Então, assim, eu até falo isso muito, a gente já conversou sobre isso, né? A gente aqui que a gente fala assim, ó, coloca aquele Prolabore e fala assim, ó, meu Prolabore é esse. Tá? E aí você pensa, ó, a partir de agora, a empresa precisa gerar caixa para me pagar esse Prolabore aqui. E às vezes, né, o empreendedor ele fala assim, não, mas meu Prolabore está baixo, eu quero ter um Prolabore maior. E aí o que é que ele faz? Ou ele não tem a capacidade de se organizar e entender que esse Prolabore maior que eu quero vai depender de eu gerar uma receita maior para pagar esse Prolabore. E aí o que é que ele faz? Ele fala assim, não, simplesmente eu vou aumentar meu Prolabore e a partir de hoje eu ganho mais. Isso. E aí, mais um movimento de sangria que faz na empresa. Que, inclusive, isso é um dos principais fatores porque as empresas que são pequenas, o cara tem 10 anos e ele tem aquela mesma empresa, a empresa não sai do lugar. Cara, esse é o fator principal da maioria das empresas no Brasil. Tanto as 60% que quebra, nos 5 anos de existência, quanto aquelas também que ficam 10 anos aí caminhando de lado, né? Elas se permanecem no mercado, mas elas não conseguem expandir. Crescer, exatamente. Até porque é o seguinte, os empresários, Maria, eles não sabem nem por onde começar a expandir. A primeira coisa que eles expandem é o Prolabore. Porque assim, tá entrando mais dinheiro. Exato, então, eu preciso ganhar mais. Ele quer ser rico e ter uma empresa pobre, porque, né? Ele quer ser rico e ter uma empresa pobre. Exatamente. Aí ele começa a desvirtuar o objetivo da própria empresa. Porque aí ele não consegue contratar ninguém porque o dinheiro da contratação de uma pessoa tá para ele. Aí ele fala, mas eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que sobreviver. Eu sei disso, mas o que você precisa fazer se você precisa sobreviver, você precisa usar bem o dinheiro que tá vindo para você. Então, eu vou dizer assim, a cada 3, 4 meses, normalmente é o que eu aconselho parar para fazer redistribuição de lucro, né? Então, você preserva o capital de giro e aí daqui para lá faz 3 meses e faz a retirada de sócios. Tem sócios que tiram só no final do ano, enfim. E aí, aquilo que você pega do montante é ali onde está o segredo, para você não parar de depender só daquele negócio. Então, o que você vai fazer? Você vai investir. Eu me lembro que eu tinha uma sociedade e aí eu falava exatamente isso. Eu falei, gente, olha só, a gente vai fazer essa divisão aqui, tá? Mas assim, vocês precisam gerir bem o dinheiro de vocês, porque se a empresa em algum momento precisar, a gente é que vai ter que aportar. E se a gente não tiver, o que acontece? A empresa quebra. Então, é importante, inclusive, em uma sociedade que você tenha sócios responsáveis com a própria vida financeira dele. Caramba, mas a minha vida não tem nada a ver com empresa. Tem sim, claro. Tem total. Você é um sócio que é todo organizado, que investe. Aí você tem um sócio que gasta absolutamente tudo. Aí na hora vai precisar expandir a empresa. Faz o quê? Quem vai colocar é você. Eu sempre digo o seguinte, a velocidade... Eu já vivi isso na prática. Pronto. Eu sei exatamente o quanto isso é extremamente importante. Exatamente. A sua velocidade é sempre do mais lento. Exatamente. Você tem uma Ferrari e eu tenho um Celta. Você não vai sair na frente e não vai me esperar. Você vai parar ou vai andar no ponto que eu posso. Então, você tendo uma potência, você está atrelado a uma pessoa que não faz isso. Então, infelizmente, a maioria dos empresários tem esse problema de gestão financeira. E eu só começo um negócio assim. Então, já avaliei negócios que me mandaram assim, ó. Um dos sócios é um especialista em finanças, o cara é maravilhoso, de São Paulo. Eu falei, não, tudo bem, me manda a DRE. Quando eu fui olhar, eu falei, deixa eu te falar, esse negócio aqui não é bom. Se você vender, você vai ter problema, porque o que vocês prometem não é possível. É um negócio que não cabe Prolabore de sócio, um negócio que o sócio só vai tirar R$1 que seja de Prolabore, seja de qualquer coisa, quase 2 anos depois. Quem que vai ficar trabalhando só se é uma pessoa que não faz sentido. Não faz sentido. Só se ele for o investidor. Investidor. Pronto, perfeito. Que aí ele vai esperar, ele não vai trabalhar, não vai se dedicar. Exato. Mas um sócio que se dedica ao negócio, ele pode sim esperar os 18, 24 meses para retornar o investimento e começar a tirar o lucro. Mas o dinheiro mensal tem que estar ali, gente. Não existe, é por isso que não dá certo. Sociedades, não dá certo negócios. Então, essa maturidade de entender que aquele negócio é para pagar suas contas e por isso você precisa ter um controle maior, é o que acaba não existindo. E eu vou te falar, independe da idade. Porque como eu falei anteriormente,
Aí eu já não sei se eu falei aqui agora, eu falei com vocês no bastidores, né? Que a gente estava conversando sobre isso. Isso, porque nem sempre maturidade deveria ser, a idade deveria ser realmente um fator. Que é para alguns. Porque muitas vezes você se frustra, você passa por uma situação difícil, mas você não aprende. Você só culpa o resto do mundo e você é sempre o que fez tudo, que não tem problema nenhum. Ou foi o seu chefe que não botou você de cargo, não subiu você de cargo, que é a palavra agora, mas assim, não deu oportunidade para você crescer dentro da empresa. Aí ele contratou uma pessoa para botar para ser sua chefa, mas nunca é você. Nunca é seu comportamento, entendeu? Então, a viabilidade de negócio é uma coisa que me acompanha, e se eu analisar e ver que não dá, eu não entro. Perfeito. Não entro. E já fiz muito por emoção. Já fiz muito por pensar, Exato. Entendeu? Em um momento Acho que tipo todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Eu já fiz isso, inclusive foi com uma franquia de vacinas. Na época do meu casamento, eu muito atribulada, com muita coisa, e meu sócio perguntando, né? E aí, vamos fechar? Eu falei, tá, tudo bem, paga. Aí pagamos a taxa de franquia, que foram 2 lojas, e eu, na minha lua de mel, né, 11 horas da noite, fiz uma reunião e fiz uma pergunta simples para a pessoa. Eu falei o seguinte: como é que vocês estão dizendo que vão entrar agressivos no mercado se vocês não me pediram nem a tabela de preço das vacinas locais, dos concorrentes locais? Quem que vai pagar essa conta? Porque ele disse que o custo da mercadoria vendido era X, mas no preço que ele queria botar, o custo da mercadoria era para muito mais. E aí, quando terminou a reunião, eu falei, tô fora. E aí, perdi R$6.000, porque eles quiseram reter. Eu falei, eu vou perder 6. E, infelizmente, o meu sócio tem processo aí com mais de 300 mil para tentar reaver, porque não deu certo. Caramba. Não foi. Então, assim, modéstia à parte, eu até hoje nunca errei em uma análise de viabilidade financeira. Porque você é muito pé no chão. E você toma decisões baseadas em dados, em informações. A maioria dos empresários tomam as decisões baseadas unicamente no que ele acredita. E muitas vezes o que ele acredita, ele chama de feeling, que talvez não seja nem feeling, seja emoção e aquela vontade de querer fazer aquele negócio dar certo. Quando você pega essa sua análise completa, dificilmente você vai tomar um prejuízo, porque você está calculando a viabilidade. Esse negócio, se eu colocar dessa forma aqui, ele consegue me retornar, ele é viável financeiramente, quanto tempo eu vou ter, e os números não mentem. Exatamente. E a frustração também, ela vai diminuir bastante. Porque você está na expectativa de ter um valor de um negócio, mas aí você vai, não foi. Só que aí você já fez tudo, você já contratou gente, você já botou dinheiro, e coisas que não retornam. Reforma de ponto não retorna do seu bolso. Exatamente. Um equipamento você ainda vende, mas uma reforma não volta para o seu bolso, você perde, né? E aí, dentro dessa viabilidade, eu acho que é importante falar aqui para o pessoal uma coisa que eu faço que é assim, uma virada de chave. Imposto. Imposto é uma das linhas, né, de despesa que a gente precisa se atentar. Então, reunião com o contador. Eu quero montar esse negócio aqui. Qual é minha faixa aqui de imposto? Onde é que eu estou aqui? Eu estou no lucro presumido, eu estou no simples, eu posso fazer um lucro real? Essa minha atividade tem algum benefício? Então, assim, tudo que eu estou trazendo para vocês são coisas que eu já vivi. Então, eu tinha um negócio de saúde em São Paulo, era lucro presumido, e a minha base de lucro presumido era de 32%. Então, como é que funciona? Você tem 100 mil de faturamento no lucro presumido, que é um regime, né, tributário. Eles presumem que 32 mil é seu lucro. Em cima desse valor começam a vir os impostos. Imposto de renda, PIS, COFINS, enfim, CSLL. E aí, em conversa com o contador, procurando outras maneiras, eu descobri que eu tinha um benefício que se usasse um outro KENAI que dava no mesmo jeito, ao invés de 32, o meu lucro presumido seria 8%. Você já imaginou? 8%. Redução brutal. Brutal. Então, em cima dos meus 8%, eu ia pagar ali 1,5% de imposto de renda, 3 de COFINS, então assim, 0,65 de PIS. Então, assim, é a base. É a diferença de você pagar um imposto entre 32 mil e 8 mil. É 8 mil, exatamente. E aí, no lucro presumido, você ainda tem a questão do trimestral. Então, assim, eu também faço uma planilha de impostos, de projeção de impostos. Principalmente, tanto no simples como no lucro. E sabe o que eu percebo? Que nenhum empresário quer saber disso. Isso não é comigo não, isso é com o contador. Isso não é comigo não, isso é com o contador. Gente, isso é com você. O contador, ele cumpre obrigações. Ele quer o caminho mais fácil, inclusive. Não, e outra coisa, Menandro, ele cumpre obrigações.
não é ele que vai analisar o seu negócio. Exatamente. Ele vai enviar os documentos, ele vai fazer todo o processo. Se você não for a pessoa que vai chegar, cara, eu preciso fazer estudo aqui de redução tributária e colocar na mesa com o cara, não vai partir dele. Até porque o escritório de contabilidade, o cara tá com 100 clientes, 200 clientes, 300 clientes. Você acha que ele vai? Eu vai fazer com ninguém. Tá abrindo uma escola em Vilas, né? E o que foi que eles fizeram para atrair lá no condomínio dos condomínios? Eles estão dando material didático de graça. Você se matricula e ganha material didático. E uma vez eu vi Flávio Augusto falar um negócio que era interessante. Ele falou assim, quando eu comecei, para começar e ter benefícios, você entrava na minha escola e eu te dava material de graça. O que foi que depois eu vi, analisando a tributação, que o material didático, ele tem um imposto muito pequeno. Quase que não paga imposto. Quase que você não paga. Então foi o que ele fez. Isento. Ele fez o contrário. Ele diminuiu a matrícula muito e aumentou o valor do material didático. Ou seja, o que ele economizou de imposto, absurdo. É um cara que tem que entender de negócio. Exatamente. Agora, sabe o que o contador faz? Quando você chama ele, você fala assim, cara, eu preciso verificar se tem algum benefício para o meu negócio. Você pesquisa, você conversa. Aí o contador para conversar com você. Exatamente. E aí ele vai buscar, ele vai te orientar, entendeu? Acontece que o maior interesse é do empresário. Não é do contador. O contador está com interesse e ele para resolver o negócio dele e cumpre as obrigações mensais da sua empresa. Então, essa coisa de que, eu não sou contador, eu não sei negócio de imposto, eu já trabalhei em empresa que o imposto vinha, que nota era mandada duplicada. Então, se eu tiro uma nota de 50 mil, a nota foi mandada 2 vezes, é 100 mil. Você vai pagar o imposto dobrado. Perfeito. E eu falei, números não mente. Por que que o meu valor esperado para o DAS esse mês está diferente do que foi mandado? Aí eu falei, olha aí. Aí quando bateu, e tem uma nota que tinha mandado duplicado. Caramba. Mas se não tivesse uma pessoa atenta para isso, ia passar. Ia perder dinheiro. Ia perder dinheiro. E não ia nem ter aquela questão de reaver. Então, não, já foi. Exatamente. Então, assim, nós que somos empresários, a gente precisa estar ao lado do contador. A gente precisa estar ao lado de um advogado. Por quê? Porque isso é inteligência, é maturidade nos negócios. Entender que eu não tenho especialidade para fazer tudo, mas eu preciso saber de tudo. Inclusive, Lázaro do Carmo, que estará com a gente, né, no dia 25 aí de outubro. 25 de outubro, né, com o tema Business Day. Business Day. Inclusive, assim, abro aqui um parêntese para poder convidar todo mundo, porque, assim, foi para mim um divisor de águas o Ecossistema Business Day. O Business Day que a gente fez, o meu primeiro contato, assim, com o evento mesmo do ecossistema. E foi em maio, né? Não, foi julho. Foi julho. Junho. 6 de junho desse ano. Foi, junho desse ano. Agora a segunda edição em outubro. Isso. E pra mim, por que foi um divisor de águas? Porque eu já participei de vários outros eventos, inclusive em São Paulo. E ali não tem muita conversa. Ali é discussão de negócio, e você coloca seu problema e ali tem um monte de gente pensando para você. Então isso para mim fez muita diferença e foi onde eu decidi que eu faria parte, né, desse grupo de empresários. Perfeito. E eu tenho convidado todo mundo, porque, gente, é um investimento que, assim, vale a pena demais. Eu sou fã, assim, do grupo. A gente tem muita chance de crescer. Estamos crescendo, né? E aí, nossa interação... eu chego, tô arrepiada, assim, porque é muito legal, porque nos ajuda a abrir mais a mente, né? Então, eu acho que... E cá ali tem negócios diversos. Então, essa coisa de que você só precisa conversar com gente do setor, isso é para você entender números. Agora, quando você quer inovação, você tem que trazer de outros negócios, tem que ser de entendeu? Você tem que ir de fora, você tem que conversar com você que trabalha com marketing, com posicionamento, você tem que conversar com advogado. O que eles fazem que eu posso adaptar ao meu negócio? E aí vai me trazer o diferencial, sabe? Então, assim, e aí Lázaro do Carmo me disse, em uma imersão que eu fiz com ele falou assim, eu perguntei, eu preciso saber de tudo? Aí ele falou assim, você tem que ser especialista em uma coisa. E você, de fato, você precisa saber de tudo da sua empresa. Você tem que conhecer tudo. Porque você é que é o gestor do seu negócio. É você quem dá a direção. Então, como é que a pessoa está dizendo que é para você fazer uma coisa no seu negócio se você não tem noção? Não conhece. A pessoa não sabe a realidade do seu negócio. Exato. Às vezes, aquilo ali não encaixa para o seu posicionamento, não encaixa no seu caixa. Né, você não consegue bancar. E aí o que acontece é as pessoas não fazem isso. Danila, mas eu vendo acarajé.
Meu negócio é pequenininho. Ah, Danila, mas eu vendo, sei lá, quentinha. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pesquisem. Não existe nenhum negócio grande que nunca foi pequeno. Perfeito. Com certeza. Absolutamente nenhum. Nenhum. Todos começaram. Todos partiram de 1.0. Exatamente. Todos. Se você pegar aí a história do KFC mesmo, como foi. Sim. Se você pegar da Microsoft, pode pegar vários. A própria Apple, a própria McDonald's. Pega as histórias que vocês vão ver. Foi acreditar. Agora, tem pessoas que querem da noite pro dia ter um império. Exatamente. Então... Hoje, inclusive, eu vejo muito isso, né? A própria disseminação do sucesso na internet faz com que as pessoas elas queiram ficar ricos logo. Exatamente. Eu preciso... Tipo assim, hoje o empresário, o empreendedor, principalmente o cara que tá muito aí preso na bolha da internet, fala assim, cara, não é sobre abrir um negócio, eu preciso ficar rico rápido. Sim. Né? E tem essa visão, eu preciso ficar rico rápido. Essa é a visão que as pessoas têm hoje, cara. É o comportamento. Ninguém abre negócio para ficar rico. As pessoas abrem negócio para resolver problemas. Com certeza. É a consequência de você resolver problema vai te deixar rico. E não é de uma hora para outra. É ao longo do tempo. Então, quando a pessoa... Isso aconteceu comigo. Eu já quebrei vários negócios porque eu era o cara que eu montava negócio para ganhar dinheiro. E aí, a gente acha que a gente monta um negócio para ganhar dinheiro. 6 meses de dinheiro não vende, faz o quê? Não deu certo. Exato. E aí você parte para outro. Então eu começava a entrar no negócio, saía. Entrava no negócio, saía. Montava bons negócios, mas em 6 meses, se ele não me desse dinheiro, eu saía. Até que eu entrei no digital, porque eu amava ensinar. Passamos 1 ano sem ganhar R$1 e a gente continuou. Mas é aquela coisa que eu tava falando. Eu até falei, eu fiz uma história ontem falando sobre isso, né? Quando você se depara com os mesmos problemas o tempo todo, cara, isso é um sinal de que o problema é você. Então, a lógica é exatamente essa. Cara, isso. Eu abro o negócio, 6 meses não deu certo, fecha, o negócio não é bom. Aí abre aquele negócio não deu certo. Não, dá muito trabalho. Não, que o problema é o fornecedor. Não, que o governo veio de lá e fui surpreendido. Exatamente. O que os empresários precisam entender é assim, ó, imposto vai ter, ponto. Acabou. Certo? É isso aí. Você tem que fazer a viabilidade do seu negócio contando com isso. Você vai precificar seu produto, inclusive, contando com isso, né? Exatamente. É igual o lance do aluguel agora, né? Sim. Agora vai ter o reajuste sobre o aluguel. Aí a pessoa fala assim, caramba, agora a pessoa que tem imóvel, ou que tem patrimonial e tem imóvel e rentabiliza com aluguel, vai ganhar menos dinheiro? Não. Ele vai reajustar o aluguel. Agora você que paga aluguel vai pagar mais caro. Exatamente. Então, o cara que não tem noção disso, o que ele vai fazer? Ele vai manter o aluguel no mesmo preço, ele não vai reajustar porque ele não está nem sabendo. E aí, de fato, ele vai ganhar mais dinheiro por falta de conhecimento e de maturidade. Exatamente. E outra coisa, pegando esse seu gancho, é o seguinte, ó. Quem paga imposto é o consumidor. Para um empresário organizado. O empresário não paga imposto, porque ele pega o imposto e coloca no produto. Exatamente. Agora, o empreendedor, né, o que não coloca, quem paga é ele. Porque ele poderia estar tendo uma lucratividade, mas ele não precifica certo. E aí ele não inclui. Então, ao invés dele repassar o imposto, e por que a gente vê as coisas estão aumentando? Estão aumentando porque há aumento de imposto, há aumento da forma de apurar o imposto, e esse imposto está sendo repassado. Então, se você não souber repassar, você sim vai pagar. Mas a ideia é que você passe esse imposto adiante. É assim que funciona. Exato. Entendeu? Então, esse é o jogo, meu amigo. Não tem como fugir disso. Não tem. Então, assim, independentemente do tamanho do seu negócio, você ter gestão financeira ali. Hoje, se eu puder deixar aqui uma dica forte, pare agora e vá para o seu financeiro. Os números, eles não mentem. Saibam ler e interpretar. A galera aí que está chegando do digital, hoje a gente dá essa consultoria para os nossos médicos lá na Medicol, para que eles consigam fazer um investimento correto no tráfego pago. Então, a gente faz uma planilha com a capacidade de agenda, a gente verificar tudo, o absenteísmo, a gente olha tudo, quanto custa, justamente para ele saber investir, a gente medir o trabalho do tráfego e o nosso. Perfeito. Então, hoje, o nosso grande diferencial, porque assim, e aí falando aqui alguma dúvida sobre viabilidade financeira, meninos? Caramba, não, foi uma verdadeira aula. Lá que... eu aprimorei meus conhecimentos. Uma verdadeira aula ela tava falando ali, eu falei, cara, preciso fazer planilha disso, eu preciso... foi fantástico. Tem que ter, porque senão você não consegue. Assim, e aqui é assunto para umas 2 horas, porque assim, a empresa quer expandir.
Não necessariamente você consegue expandir só no que você já vende. Você tem que entender a necessidade do seu cliente. O que é que seu cliente precisa, que você pode, mas que está intrinsecamente ligado ao seu negócio. E aí você vai abrindo frentes. Só que assim, todo negócio, toda expansão precisa de viabilidade. Quanto é que eu vou investir? Quanto é que eu consigo vender? Qual o time que eu preciso ter? Aí faz o seguinte, expande e ele faz tudo. E eu já entendi. Eu já tive um negócio que eu sempre fiz tudo. Ganhei dinheiro, ganhei. Aí eu peguei esse dinheiro e soube investir. Crescer o meu dinheiro, valorizar o meu dinheiro. Eu me lembro que em 2021 deu um boom em São Paulo de estúdio. Né, desses estúdios que estão aqui hoje, né? E aí eu simplesmente falei pro meu marido, eu falei assim, eu vou investir. Vou investir nesses estúdios, o preço, estúdio de 250, 230 mil, hoje você não encontra nenhum menos de 440. E aí simplesmente eu dobrei meu patrimônio. Exato. Total. Dobrei o meu patrimônio. Sendo perfeito, sabe? Fazendo então hoje a gente tem 5 apartamentos, exatamente, 5 apartamentos, e eu fiz uma projeção, porque a minha ideia é trabalhar por necessidade, ou seja, trabalhar tendo que ganhar dinheiro todos os dias, assim, até 45. Só que eu tive uma questão que aí eu tive que aumentar mais 2 anos, né? Eu caí num golpe horrível aí, e aí o assunto para outro dia, mas eu estendi mais 2 anos, porque foi um baque bastante complexo, mas viver de renda passiva. E como é que eu vivo de renda passiva? Meu filho, é o seguinte, quanto é que o seu custo tal época? Quanto é que você precisa poupar? Gente, eu não sei, eu vou buscar um especialista para uma consulta. E hoje tem na internet, hoje o banco pode chegar para você e conversar. Danila, você está falando para a gente que já tem dinheiro. Não, gente, tem investimento a partir de R$1.000. Exatamente. Entendeu? Não é sobre isso, não é sobre você querer. Eu vim de família muito humilde, não tinha nada, não. E hoje eu consegui chegar porque eu entendi que sozinha eu não ia dar conta. Então eu precisava de gente ali para poder me guiar. E hoje eu faço muito isso. A gente já fez projeto com mulheres ensinando a gestão financeira, ensinando como abrir empresa. Porque, assim, de qualquer sorte eu gosto de devolver para a sociedade um pouco do nosso conhecimento, né? Mas, enfim. Então, trazendo essa história da viabilidade, não importa o tamanho, você precisa ter na sua empresa para poder crescer e para poder ler os números. Quando é que acontece o break-even, quanto é que retorna o investimento, quanto de percentual de lucro líquido esse negócio deixa para você, quanto de prolabore você consegue tirar da sua empresa já no primeiro mês. No primeiro mês, você é, em tese, um funcionário igual ao outro. Exatamente. Só que você, se não tiver o dinheiro para te pagar, você não vai cobrar nem botar na justiça. Exato. Mas você tem que ter o seu. Então, com isso aqui, vai te dar liberdade. E se não é algo que você goste de fazer, trabalhe, junte dinheiro para você ter a liberdade de escolher trabalhar com o que você gosta. Porque foi o que aconteceu comigo. Montar outro negócio. Montar aquele negócio que aí você não vai estar preocupado com necessariamente o dinheiro. E aí é o momento em que ele chega com você. Você tem mais tempo e mais tranquilidade para poder construir o que você quer. Exatamente. Outra coisa importante sobre gestão financeira também, até mesmo sobre crescimento, né? Porque hoje a realidade do Brasil, do negócio, do empresário brasileiro, né? Ele não pega crédito para crescer, pega crédito para bancar buraco, para tapar buraco na empresa. Ótimo assunto. E aí quando você planeja de fato o financeiro, você planeja crescimento, você tem que planejar financeiro. Sim. Você toma crédito para crescer o negócio. Sim. Que é outra forma de você crescer o negócio, mas se você não souber exatamente, não tiver controle financeiro e planejamento para isso, você vai tomar uma decisão errada. Perfeito. Agora, o que é que a gente vê na realidade? A maioria dos empresários, eles pegam crédito para pagar dívida. Exato. Pagar despesa. Perfeito. E aí eu falo assim, cara... E ele adquire mais dívida. Mais dívida. Exato. E eu falo assim, cara, qual é o óbvio? O óbvio é pegar crédito para crescer. Mas o padrão é pegar dinheiro para tapar buraco. Exatamente. E eu vou te falar, dívida, ela é boa, ela é importante, ela é necessária, né? Eu fiz a análise de uma empresa que me pediu, que a dúvida era o seguinte, tinha pegado um empréstimo para comprar X material, porque era uma obra grande e tudo mais. E agora o dinheiro tinha retornado. A dúvida era, eu devolvo e quito a dívida ou não? Porque a parcela era 10 mil por mês. Depende, né? É isso, eu falei com ele, depende. E aí a minha consultoria disse a ele para não devolver. Ele não devolveu e ele hoje está em um galpão gigante por conta dessa decisão. Que foi analisar exatamente o quanto que ele teria comprando à vista versus o que ele pagaria de juros no negócio, no empréstimo. E o que ele teria, o que ele ganharia comprando à vista era 2 vezes mais do que o juro que ele estava pagando.
Então, somente com essa diferença na compra, ele pagava os juros e ainda tinha dinheiro para retornar. Então, são decisões que, assim, às vezes fala assim, nossa, mas eu tenho medo de dever. Você não tem que ter medo de dever. Você tem que trabalhar. Eu gosto de falar que quem não se endivida não cresce na vida. Pronto, perfeito. Então, você precisa... o crédito, ele é maravilhoso quando você sabe exatamente onde usar. Se você não sabe, aí você vai adquirir mais uma dívida e aí você vai comprometer a sua empresa e no final vai virar uma bola de neve, você pode até... A sua empresa é a falência. E aí falando agora, né, um pouquinho da Medicol, olha que engraçado, assim, o que eu sempre digo nós não somos empresa de marketing. E isso daí eu tenho... Inclusive, explica para o pessoal o que é a Medicol. Perfeito, vou explicar. Porque, assim, a Medicol ela é uma empresa de concierge médica. Então, ela cuida da jornada do paciente. Nós desenvolvemos um trabalho onde o paciente, o médico torna a gente a central dele, onde todos os pacientes, independentemente do lugar que ele atenda, vai encontrar todas as informações dele ali. Ou seja, da marcação de consulta até o pós-operatório. E como foi que a gente chegou nessa ideia, nessa solução, que é um problema do mercado? Porque nas nossas pesquisas, 70% dos problemas entre médico, hospital e paciente era a secretária. Por quê? Porque não tem fluxo, não tem sistema, não tem rotina, não tem processos, né? Perfeito. E nós temos processos do início ao fim. Então, o médico atende em diversos lugares e cada paciente está atrelado àquele lugar que ele atende. Então, quando precisa dele, se não tiver agenda numa clínica A, ele vai esperar não sei quanto tempo. E muitas vezes ele não quer passar com outro médico. Então, o que a gente faz? Ele entra em contato com a gente direciona aonde o médico vai estar e faz o agendamento. Então, o médico não fica com a agenda vazia, considerando que ele tem ali agora os pacientes dele, independentemente de onde ele atenda. E, para além disso, o paciente se sente acolhido, porque não é o paciente mais que dá entrada em hospital, não é o paciente mais que pega orçamentos. Então, tudo a gente é que faz, porque a gente já tem esses fluxos, inclusive, desenhado com os próprios hospitais, né? Nós temos aí 1 ano de mercado, fizemos agora dia 13 de setembro. E uma das vantagens, e que eu digo que nós não somos marketing, é porque eu acho que cada especialista, né, na sua função para desempenhar um serviço premium. Perfeito. Então, no futuro vocês podem agregar, não sei. Hoje não está, inclusive, nem no plano de expansão da gente colocar isso. Porque a gente entende que existem pessoas, empresas muito boas que vai entregar um resultado excelente para o médico e a gente, que somos muito bons em concierge, a gente vai entregar. E a gente vai ficar feliz e o nosso cliente vai ter resultado. Exatamente. Entendeu? Então, muitas empresas de marketing perceberam que só fazer o tráfego pago não era interessante, porque mandava lead, o médico ia responder à noite e não convertia nada. Então, agora eles começaram a oferecer um CRM. Exato. Então, eu agendo a consulta. Só que assim, é apenas para dar um suporte para o médico. Só que assim, eu não conheço, ainda não tem processos, essa galera não tem noção de rotina médica, não viveu. Eu tenho o quê? Mais de 5 anos vivendo isso. Eu desenvolvi um projeto que a gente atendia 400 pacientes em São Paulo. Então, a gente montava a agenda de médicos dermatologistas, a gente fazia toda a parte de laboratório. Então, eu sei exatamente como funciona. Então, com essa Sara, que é minha sócia, também já está comigo nesse projeto. Sara tem 21 anos, trabalha comigo desde os 17. Então, ela também tem essa experiência. E hoje ela fica muito na parte de implementação, a gente fica ali na parte operacional, para que a gente consiga entregar métricas. Então, o nosso médico, ele sabe quantos leads chegaram, quantos a gente converteu. Nossa taxa de conversão no mês de julho chegou a 40%. E hoje é vocês que fazem essa conversão para o médico. Exatamente. Correto. A gente faz a conversão. Não só de consulta, mas de cirurgias também. Perfeito. Então, a gente vende isso para o médico. Mas você gera o lead para ele? Não. O lead vem da agência dele, cai para vocês. Sim. Que substituiu o atendente, a recepcionista isso. Que ele tinha aí. Exatamente. E aí, a secretária. Isso. E agora você assume, faz o atendimento, isso. Fecha a venda, exatamente. Direciona o cliente. Exatamente. E o médico, ele fica apenas com a gente para perguntar tudo, centralizar tudo. Perfeito. A gente tinha um ciclo de 45 dias entre a consulta e a realização da cirurgia. Hoje a gente tem de 30 dias. Caramba, por quê? Porque 21 é da ANS,
em caso de plano de saúde para autorizar as cirurgias, entendeu? Mas de resto, a gente faz absolutamente tudo. Tem paciente que quando o médico foi na consulta e a cirurgia, aí o médico nos informa. Ó, indiquei cirurgia para esse paciente. Ele nem saiu da sala do médico. Muitas vezes a gente está ligando para ele. Aí ele dá risada. Mas eu ainda estou aqui na consulta. Porque chegou, a gente já trata. Sim. Chegou, a gente já coloca no funil ali adequado para dar as tratativas. Então, assim, é um negócio que a gente não conhece outra empresa que trabalhe dessa forma. Eu ia perguntar, essa solução vocês... somos pioneiras, aí, né? Somos pioneiras nisso e a gente não tem, assim, eu não digo concorrente, porque de fato o nosso trabalho não tem a ver com marketing, nosso trabalho tem a ver exatamente com o concierge. E o termo concierge é aquele que cuida, né? Aquele que resolve da jornada toda ali, toda do paciente. Exatamente. Até o pós-operatório. Então, aí, Clínica Danila, vocês atendemos. Mas aí não tem que deixar uma menina lá? Sim. A recepcionista, ela vai exatamente recepcionar os pacientes que chegam com atenção, com cuidado, pegando todas as assinaturas que são necessárias, e a gente vai deixar que com esse lead o paciente chegue tudo lá organizado. Já organizado. Perfeito. Então, uma coisa não exclui a outra. Então, um erro dos médicos e das clínicas é que eles querem sugar tudo que é possível da pessoa. Só que aí... A gente estava conversando sobre isso... Não dá. Antes de ontem, a gente estava conversando exatamente com a pessoa que a gente está contratando e a gente falou para ela assim, cara, que não é uma empresa que você vai vir e vai fazer tudo. Você vai fazer o que você foi contratada para fazer e somente isso. Porque a gente quer que você faça isso com maestria. Então, é para esse ambiente que você está vindo, porque, né, ela estava avaliando outras possibilidades. Sim. A gente tinha interesse em ter ela com a gente para experimentar, né, de fato. E a gente falou para ela, e ela falou assim, cara, vocês foram diferentes de todas as outras pessoas que eu conheci. Exatamente. Aí eu falei, por quê? Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque a gente é inteligente. Eu sei que se você fizer só isso, cara, você vai fazer com maestria. E o que a gente quer é maestria. Perfeito. Exatamente. E aí foi por isso. E realmente isso acontece em todos os lugares. Né? A gente recebe médico lá que, assim, a gente faz a nossa proposta e depois médicos muitas vezes querem que a gente faça outras coisas. E aí eu converso, eu digo assim, a gente não faz esse serviço e eu não poderia nem pegar e colocar para outra pessoa. Porque assim, e ainda assim que fosse, se eu dissesse eu faço, eu tinha que direcionar outra pessoa para fazer. E aí eu vou te dar um conselho, porque eu tenho mais de 20 anos empreendendo, e aí eu falo para ele, eu vou te dar um conselho. Cuidado quando você faz isso. Porque enquanto a secretária ela tá ali atendendo o paciente, fazendo alguma coisa de cobrança, contrato, ela tá deixando de atender um lead que chega ali. Então, o tempo de resposta hoje é um grande diferencial na conversão. O nosso tempo de resposta hoje, ele está de 60 segundos, ou seja, de 1 minuto a 3 minutos, mais ou menos. É com humano, a gente não usa IA. Perfeito. E aí é outra coisa, que todo mundo hoje fala só em IA. Sim, mas IA é diferente de automação. Nós temos lá automação. A gente tem sistema com indicadores, mas nós recepcionamos com humano. E aí a gente tem médico que tem IA e tem a gente. E aí eu falei, deixa aí pra gente fazer uma análise. A IA tem atrapalhado mais do que ajudado. Porque pra você ter... Aí hoje a gente tá no início. Então, assim, pra você ter uma IA, é humanizada. Cara, você tem que treinar muito. Você sabe que vocês estão abaixo do tempo ideal, né? Entendeu? Você sabe que o tempo ideal é 83 segundos? 83 segundos? Entre o contato do... É o tempo ideal entre o contato do lead cair na sua base e você entrar em contato com ele para garantir que você vai ter a atenção daquele lead. A partir desse momento ele já começa a perder Quem trouxe esse dado pra gente foi o André Cardoso, na última reunião de squad do ecossistema que foi agora. Sim, eu não consegui participar, infelizmente. Ele falou sobre isso, né? Porque lá no WhatsApp, os caras têm um processo muito bem desenhado, muito bem definido. E os caras conseguiram mapear esse número. Pois é, a gente lá é 60 segundos. Quando demora um pouco mais final de semana, que aí a gente não trabalha, que é o que eu digo para os médicos. Aí a gente está tentando enfim, fechar algumas parcerias para oferecer a IA nos finais de semana. Mas aí sim, porque pelo menos ela pega, já dá um direcionamento ali. Perfeito. Mas assim, tem médico que não tem condição de ter. Por quê? Porque tem agenda em muitos lugares, não dá para integrar o sistema. Então, a gente teve que intervir um dia desse em uma conversa da IA, porque a mulher estava irritada, porque ela continuava perguntando a mesma coisa, e quando a mulher responde lá, então você quer isso. Mas eu já disse que eu quero. Entendemos, então você quer isso. Ela ficou irritada. Quer dizer, uma paciente que a gente teve que ligar
para poder conseguir converter e agendar Total. A consulta, entendeu? Então, a gente lá trabalha, recepciona e é uma parte de vendas. Porque até os honorários médicos de cirurgia, a gente também oferta para o paciente, é a gente que fecha, é a gente que verifica o depósito na conta do médico, encaminha nota fiscal. Então, assim, é realmente uma gestão completa, focado no paciente, entendeu? Então, assim, é uma ideia realmente revolucionária. E aí é onde eu digo que são as oportunidades, porque eu conheço muitas pessoas que já trabalham com isso, mas nunca desenvolveram nada parecido. E eu, de uma proposta para ser uma dessas pessoas, eu tive a ideia de criar essa empresa que hoje... Deixa eu perguntar, de onde é que veio essa ideia? Como é que vocês enxergaram isso? Na verdade, assim, eu fui convidada por 2 médicos para fazer essa parte de concierge para eles, atenderem os pacientes. Sim. Mas eu não tinha a menor condição. Primeiro porque o valor, eu não tinha como pagar minhas contas, né? E eu tenho outros negócios. Só que no meio da conversa, veio um insight, assim. Eu falei, mas não necessariamente pode ser, tem que ser eu. Eu posso botar alguém e aí... essa pessoa, eu fico na parte de fluxo, faço tudo, boto fluxo, rotina, processos, ela faz, eu gerencio, e ela não precisa, ela não tem capacidade só de 2, ela pode ter capacidade de mais. E aí, depois disso, eu fui fazer o quê? Viabilidade. Aprender, exatamente. Eu fui fazer a viabilidade, e aí a gente enxergou essa possibilidade. Porém, nós passamos, né, um ano atendendo esses 2 médicos para validar todos os processos, né? Então, chegou um momento até que eu digo assim, que a ideia foi minha, a continuidade da empresa foi de Sara e a alavancagem que a gente deu agora foi a nossa união. Perfeito. Porque eu tive a ideia, fiz a viabilidade, tudo direitinho, porém, eu não tinha como tocar. Porque até para você treinar alguém, você precisa de tempo. Sim. E eu tava 0 tempo. Sara estagiava em um lugar, e aí eu falei, Sara, eu vou dizer que eu não posso. Eu não tenho como pegar esse negócio agora. Ela fez assim, mãe, não faça isso. Eu vou pra faculdade, eu fui pro estágio, quando eu voltar. Voltou, passou a tarde toda e fez um plano de negócio e disse, eu vou assumir. Porque isso aqui não tem no mercado, mãe. É verdade. Eu vou assumir. Como ficam os valores? Eu falei, pode ficar todo pra você. Aí ela, ótimo. Ficou mais uns 15 dias no estágio para poder organizar lá a empresa que ela tava. E aí, comunicou, saiu, veio. E aí ela tocou. Quando chegou agora em janeiro, a gente começou a conversar com gente de inteligência artificial, com sistema, e conversar com médico, e enfim, todos os lugares. E aí em junho, a gente começou a dar o start para marketing. E aí a importância de você contratar a pessoa certa. Então, contratei a agência de marketing para fazer posicionamento, para fazer marca. Contratamos gente mesmo com apenas os 2 médicos. Sara saiu da operação. A gente colocou uma pessoa, aí a pessoa ficava às vezes ociosa. Eu falei, pô, eu vou... Como é que tá a Bia? Não ficar ociosa, tá? Ela vai ficar ociosa. Porque ela vai fazer com perfeição até ela aprender. Então, ela fazia com perfeição, com rapidez. Quando entraram os outros, entrou no fluxo. No fluxo. Ela estava bem treinada, já estava... Exatamente. Hoje, a gente tem 2 meses aí, mais ou menos, que a gente abriu. Semana passada a gente lançou, a gente está com 10. A gente já tem outra pessoa contratada. Porque aí a gente já não coloca para uma pessoa só, né? Sim. Já está com outra pessoa contratada. A gente já, sabe? Aí já tem com os prospects outros para poder na fase de implantação. Acho que na fase de implantação deve ter 4. Então, assim, deu um boom porque a gente agrega tudo que a gente já sabe fazer e a minha experiência, né, de negócio. Porque é uma troca. Na parte de onboarding, a gente atende o médico. E aí eu passo algumas coisas de negócios também para eles, onde a gente faz a planilha, para ele saber quanto ele vai investir, a expectativa dele de consulta. Teve uma mesmo que eu falei, ó, se você só tiver esse turno para você contratar a gente, contratar o marketing, eu te falo, não vale a pena. Porque o rendimento vai ser esse aqui, faturamento líquido no final vai ser esse aqui, o lucro líquido. Aí eu falei, agora eu tenho uma sugestão, a gente pode fazer um projeto de 3 meses, com o lead, com o marketing, com a gente. E aí a gente vendo que dá certo, que encheu a agenda, que tem paciente, aí a gente muda o business. Aí a gente aumenta, você vai ter que procurar mais espaço na sua agenda e aí vai fazer sentido o negócio. Mas assim, só com isso aqui não faz sentido não. Pelo menos o marketing não faz. Talvez faça a gente para atender os pacientes que você já tem.
E aí você tá querendo fazer transição de clínica e tudo, a gente vai te ajudar nisso. E aí depois de 3 meses, se você achar que você dá conta, a gente sai e você fica. Porque a minha ideia também não é vender o meu serviço por vender. Claro. Pra ganhar. Eu tenho um propósito, entendeu? Então, assim, se pra mim, se não é interessante para o meu cliente, eu não vou ficar com ele. Você tem que vender pro seu cliente ideal, né? Exato. Porque se você não vende pro cliente ideal, você vende pro cliente errado. E o cliente errado vai depois ter problema ou para você ou para o cliente, né? Exatamente. E aí não é a ideia central da empresa. Isso. E como eu sou, exatamente, e como eu sou, para além de empreendedora, advogada, é uma outra coisa também que os meus médicos... Então, assim, por exemplo, o médico que contrata Medicol, ele nunca terá problema trabalhista. Perfeito. Exatamente. Nunca terá, porque, assim, eu vou guardar na manga para quem for meu cliente, porque isso é um diferencial nosso. Sabe aquele segredinho de receita? Sim. Existem alguns requisitos que invalidam essa relação trabalhista. Então, só ele contratar a gente, ele não... Ah, Danila, mas ir para a justiça todo mundo pode ir? Pode, mas ele também não vai ter nenhum custo. Porque a gente dá esse suporte para eles nesses casos, entendeu? Caramba. Então, assim, o que a gente quer trazer, e esse meu conhecimento de tributário, sim, sabe? Isso tudo é o que a gente traz para agregar a vida dos médicos, que são, de qualquer sorte, são empresários, né? Eles são a própria empresa. Eu estou trazendo esse nível de consciência para eles. Eles são a própria empresa. Então, é preciso ter um olhar para essa gestão financeira mais especial, porque em algum momento eles vão diminuir o ritmo de trabalho, né? Então, assim, tem médico que faz plantão, ganha muito dinheiro e não sobra nada. Porque gasta em outras coisas, paga muito, é o mais comum. O médico, o comum é esse. Exatamente. Porque o médico, você sabe como é que ele toma a decisão, né? Sabe como é que o médico toma a decisão? Como? Se ele compra alguma coisa ou não? Sim, não. É o plantão. É o plantão. Assim, peraí, eu tenho mais um dia, eu consigo botar mais um plantão para pagar isso aqui. Aí ele compra. Exatamente. Mas é isso, meninos. Eu gostei bastante desse país. Eu espero ter contribuído. Bom demais, cara. Realmente você trouxe profundidade aqui para falar de financeiro, né? A gente pode falar que, para mim, comercial é o que traciona realmente crescimento, mas a segunda coisa aí, ó, que sustenta isso é financeiro. Então, olha para comercial, depois olha para financeiro e depois você vai olhar para todo o resto da empresa. E eu faço uma analogia entre comercial e financeiro, que é assim, Menandro. Eu digo que o comercial é a torneira. Exato. Então, ela traz a água ali. Agora, se a cuba ela não tiver fechada, ninguém vê nada. Exatamente. Então, é como se eu digo que... E aí, assim, o financeiro é o coração e o comercial são as veias. Então, se não tiver sangue, não bombeia. Se não tiver bomba, não tem sangue. Então, assim, é um casamento, né, muito perfeito. Mas, infelizmente, as pessoas estão preocupadas muito com o comercial. Vender. E não tem esse olhar pro financeiro. Então, é sobre isso. Eu adoro. Eu digo que eu sou conselheira financeira. E para mim, olhar uma viabilidade e falar se é viável, se não é, se tem algum erro, para mim é muito tranquilo. E eu faço isso há anos na minha vida. Bom demais. Fantástico. Muito bom. Vou depois. Então, gente, eu ia te dar vou dar uma sugestão pra Danila aqui, mas vai ser no bastidor. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse episódio da Ecosistema Podcast. A Danila, que é membro do nosso Ecosistema Master Business, vai estar com a gente no dia 25 de julho no Ecosistema Business Day. 25 de outubro. E você que está acompanhando esse episódio, o que a Danila falou do Ecosistema e do Business Day não foi combinado, tá? Pra você saber. Perfeito, não mesmo. Não foi combinado, ela falou porque é a realidade. Outra, né? Com a maturidade empresarial que ela tem, né? Sim, de já está inserido no meio, já está buscando esse processo de evolução pessoal aí há muito tempo. Né? Já teve que ir para São Paulo muitas vezes também. Muitas vezes. Mas dentro do ecossistema ela encontrou realmente um lugar que também pode ajudar ela a alcançar o próximo nível. Dúvida. E é para isso que o ecossistema existe. Sim. Então eu te espero lá no Ecosistema Business Day, dia 25 de outubro. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Master Business, o nosso ecossistema, em algum lugar dessa tela tem um QR Code, meu amigo. Aponta o celular, preenche o formulário de aplicação com cuidado que a gente vai avaliar.
E se fizer sentido, quem sabe você não vai estar com a gente como membro do nosso ecossistema Master Business. E eu vou te falar, é como se você estivesse empreendendo em algo, de verdade mesmo. Assim, depois que eu fiz parte, eu com Sara, né? Sara é minha sócia e minha filha. Gente, foi assim um divisor de águas, de verdade mesmo. Porque, veja, e o ecossistema, o Business Day do dia 25 de outubro, deixa eu te falar, pegue o mais top. Já que você vai investir, pegue os mais top. Você sabe por quê? Porque é lá na frente que você se conecta realmente com as melhores pessoas. Você lá atrás vai ouvir, vai ter muito conhecimento, sim, com certeza. Mas conexão e networking, gente, ele é muito mais você doando do que você recebendo. Quando você recebe, é assim, uma consequência. E aqui a gente trabalha, a gente trabalha muito isso, né? Nós aqui. Um tentando, realmente ajudando o outro. É com indicação, é com alguém que sabe, é dando uma dica, é diferente de tudo, de verdade, que vocês podem encontrar em qualquer lugar. De verdade mesmo. Porque aqui, o seu problema é nosso problema. Exatamente. Então, gostei disso. O seu problema... Você conseguiu definir agora realmente o que a gente pensa. O seu problema é o nosso problema. E é nosso, é meu como membro, é de Sandro, é de Sara. Nós paramos para pensar em uma solução para você. Você imagina cada um com a vivência. Então, assim, é um lugar que você se sente acolhido. Não é uma mentoria que você vai, tem ali o direcionamento. É diferente. E que, para mim, sinceramente, troca de experiência, né? É muito mais valioso. Porque você não está só com a pessoa, você está com vários empresários. Vários empresários com expertise diferentes, vivência diferente, olhando o negócio em ângulos diferentes. Sim. Não tem como, eu estava falando hoje com o Hugo e ontem, na verdade, no exemplo, o empresário que ele não conseguir crescer num ambiente onde você tenha vários empresários com expertise diferentes, olhando de ângulo diferente o seu negócio, você não cresce mais lugar nenhum. Não cresce. Esqueça. E não vá para o ecossistema Business Day, não. Você vai com uma pessoa, que você convida uma pessoa para ir com você. Não fica do lado dela, não. Pelo amor de Deus. Que eu digo isso direto. Gente, você já conversa com essa pessoa. Inclusive, a gente fez a dinâmica lá de separar sócio, né? Separar os conhecidos, justamente para... Eu sentei numa mesa, a Sara sentou em outra mesa, a gente vai no banheiro, lá no banheiro a gente dá boa tarde, a gente conversa, a gente pergunta o que faz. Eu pergunto pra todo mundo, você faz o quê? Qual é o seu negócio? É isso, que legal, como é? E as pessoas começam a conversar, ela diz uma coisa que faz, eu digo, poderia fazer no meu. Então, assim, a gente tem negócios aqui, eu como advogada, a gente tem Vanessa aqui também advogada, a gente troca muita figurinha, né, que é e assim, não tem isso de ser concorrente. Total, exatamente. Sabe? É que cada um tem um cliente. Então, assim, é um ambiente que, de fato, assim, transformou o meu negócio, transformou a minha visão, me deixa com gás, né? Então a gente tem encontro o tempo todo, é ensinamento o tempo todo. E vou te falar, é muito mais valioso do que qualquer faculdade. Porque Sara ainda faz faculdade e o que ela aprendeu depois que entrou no ecossistema, oh meu Deus do céu, a faculdade ela vai terminar e ainda não vai existir, entendeu? E lá é ensinamento prático, né? Lá é ensinamento prático, de campo de batalha, de quem está aplicando, de quem está... Eu vou te falar, eu sou administrador de empresas, fui um dos melhores alunos da minha faculdade. Quando eu me formei, eu fui o terceiro melhor da minha turma. Eu parei de trabalhar porque eu queria ser o melhor. Fiquei saí, pedi demissão no meu emprego para ficar o último ano aí, os últimos 2 anos, me dedicando a estudar, porque eu queria ser o melhor, porque eu já tinha, né, uma empresa, com 18 anos eu abri uma empresa, ganhei dinheiro, quebrei a empresa e eu falei, eu vou fazer faculdade de administração, porque a próxima empresa que eu abrir eu não vou quebrar. E meu irmão, quando eu tava ganhando dinheiro, meu irmão falava assim, velho, vai fazer faculdade, vai estudar. E eu falava, pra que eu vou fazer faculdade se eu tenho 19 anos e já ganho dinheiro, tenho um carro, tenho tudo, pra que eu quero? Ele falou assim, irmão, faça uma faculdade. Eu quebrei, literalmente, que tudo que eu tinha, eu vendi carro, ainda paguei para o cara ficar com o meu carro, porque eu não sabia de fato como tocar um negócio. Aí eu fiz a faculdade. Cara, vou abrir o meu próximo negócio, não vou quebrar mais. Saí da faculdade, cara, sinceramente, raso. Muito. O que eu aprendi lá e me dedicando para ser o melhor. Eu saí raso. Perfeito. Onde que eu comecei a entender melhor de negócio? Quando eu comecei a assumir a gestão de uma empresa como gerente. E aí eu fui entender de negócio aí. Mas o que me fez evoluir realmente, eu gravei um vídeo agora sobre isso aí, foi quando eu comecei a
estar inserido em ambientes com outros empresários, Exatamente. trocando experiência. Isso. Eu lembro como hoje, a primeira vez que eu fiz isso, eu voltei pro hotel, cheguei no hotel e falei, eu sou um merda. Foi essa a percepção que eu tive. Eu era um merda com resultado, tá? Mas eu me senti um merda. Sim. Apesar do resultado que eu tinha, eu falei, cara, eu sou um merda, cara. Eu não sei absolutamente nada e eu tô aqui me achando fodão que eu sei alguma coisa. E a partir de hoje, nunca mais eu vou me permitir a me ausentar de ambientes e lugares como esse. Exatamente. Foi exatamente... E aí eu comecei a evoluir. É virada de chave. Exatamente. No ecossistema que eu fui, no Business Day, que eu fui o primeiro, eu comprei com jantar. E foi tenso o dia. O dia todo. Eu cheguei em casa, eu ainda consegui tomar banho, lavar o cabelo, secar, chegar lá. Aí você ainda foi pra casa? Fui pra casa, tomei um banho rápido, cheguei lá e a gente ficou conversando lá e eu fiz conexões com várias pessoas, trocamos várias ideias e assim... Talvez que no evento, ali você não consegue. Você consegue nos intervalos, você consegue no jantar. Então, assim, façam a inscrição de vocês. Peguem, dividam, se puder dividir, divida. É como se fosse assim, uma prestação, mas pode ter certeza que o retorno que virá, se você souber fazer, basta um insight. Exatamente. Um insight. Você já vai sair de lá com 10 vezes mais o seu valor. Isso eu posso te garantir. Agora tem que estar atento, viu? Porque não é chegar lá e ficar em celular, sem anotar nada, acreditando nada, conversando de gracinha. Não. Você vai pra lá e lembra do dinheiro que você pagou, aí você fica quietinho. A gente fala assim, ó, que o ecossistema não é pra quem quer conhecimento, porque conhecimento você encontra em qualquer lugar. Pois é. Conhecimento é para quem quer acesso, o ecossistema é para quem quer acesso, para quem quer experiência. Isso. Por quê? Ótimo. Porque o conhecimento é uma coisa. Sim. A experiência é de alguém que aplicou, que viveu e lhe dá o atalho. Exato. Né? Então o ecossistema é sobre isso. É isso. E é o lugar onde você vai ser provocado. Você vai sair de lá inquieto. Você foi provocado. Total. Você achava que quando você foi naquele primeiro evento, você achava que você era muito bom com o resultado. Você foi provocado. E você entendeu que você não sabia nada. O que a gente procura fazer com as pessoas é provocar essas pessoas para entender, tá? Você acha que você tá bem? Você acha que sua empresa tá bem? Sim. Eu vou te mostrar que você talvez seja um merda. É isso aí, cara. Foi como eu me senti. É como você sentiu. E eu me senti. E assim, aquele merda que eu me senti um merda feliz, tá, gente? Mas foi um desafio. Exatamente. Né? Um desafio. E foi um desafio, né? Porque tem gente que se acha e vai embora e não volta mais. Entendeu? Isso é um ponto também que você tem que pensar. Porque assim, ó, se eu sentar na mesa e eu for a que mais sei, essa mesa não é pra mim. Não é pra você, com certeza. Eu não vou sair de lá com nada, entendeu? Eu tenho que. Eu gosto de sentar em mesas onde a que menos sabe sou eu. Porque com certeza eu vou sair dali valendo a pena aquele meu tempo. E aí é uma coisa que a maturidade me trouxe. Pra eu saber exatamente as pessoas com quem eu converso, o tempo que eu me dedico, aprender a dizer não. Isso tudo hoje tem me tornado. Porque assim, é transformação o tempo todo. Nós estamos em plena transformação todos os dias. Então, eu me considero uma pessoa hoje madura e me transformando para me tornar ainda mais, sabe? Mas eu já tenho exemplos de vida, eu já tenho conselhos que eu entendo que é capaz de ajudar as pessoas. Mas eu tenho 38 anos, então eu tenho uma vida muito longa ainda pela frente, realmente, né? E eu vou realizar, assim, todos os meus sonhos que eu ainda tenho, porque a maioria eu já consegui realizar. E aí, novos, né, vão surgindo e o universo também que eu jogo, o universo, tô te falando, né? Vou trabalhar, né? Isso aí. Minha frase é acredite, tem atitude. Exato. Então, acreditar é a crença e a atitude é o que você faz, né? Vai trabalhar, porque acreditar e sentar... Não adianta. Não dá, não. Isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Você que ficou até o final e até a próxima edição do Ecossistema Podcast. Tchau, Valeu. tchau.